Próxima questão, questão 2. A questão 2 é uma questão de estequiometria, mas ela não é uma questão convencional. Eu considero essa questão a mais difícil do Enem 2014. É a mais difícil, porque requer do aluno um pouquinho vamos dizer, de habilidade, né? Um pouquinho de entrosamento com a informação, sabe? Um pouquinho de malícia, né? O aluno não, simplesmente com aquele conhecimento, várias repetições de exercício, não vão facilitar para resolver essa questão. O aluno tem que ter uma interpretação e ele saber desenrolar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Questão 2. Não é comum uma questão dessa, certo? É uma questão de estequiometria, mas não é aquela questão comum, certo? Então, a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com o carvão, que é formado por carbono, e ar atmosférico, em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso do carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são o aço doce, que é uma liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Considerando que em um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção do aço doce é mais próxima de... Muito bem. Para resolver essa questão, é muito importante o aluno traçar o que é que a questão está descrevendo, o processo de produção do ferro. E o ferro ele é produzido a partir de um minério chamado de hematita. Tá? Ele é obtido através de processos termoquímicos, tá? Diferente do alumínio, que é obtido a partir de processos que envolvem corrente elétrica. Então, eu vou anotar aqui o que a questão está descrevendo. Ela fala que tem um minério de ferro, e ele reage com carvão mais oxigênio atmosférico, tá? E ele acaba produzindo o ferro-gusa. Sendo que esse ferro, o ferro-gusa, ele é formado por ferro e apresenta 3,3% de carvão ainda, tá? Vamos dizer que são as impurezas. Esse ferro não está tão puro. O que é que eles fazem para se livrar desse carbono, né? desse carvão? Ele pega o ferro-gusa, que é essa mistura de ferro com 3,3% de carvão, e faz uma reação com oxigênio puro. E vai produzir o ferro doce. E nesse ferro, você tem ferro mais 0,3% de carvão. É a maneira que eles fazem para consumir parte desse carbono que está sendo como uma impureza, reagindo diretamente com oxigênio. E a questão fala que produz dióxido de carbono. É evidente, a combinação do carbono com o oxigênio, que é o O2, vai produzir isso. Tá? Então, a equação, isso aqui foi descrito no texto, não te ajuda em nada praticamente, certo? Só na frente você vai entender por que eu escrevi. Mas a equação mesmo que a gente vai trabalhar é essa, ó. Carbono, escrever com uma cor mais escura, carbono que se combina ao oxigênio formando gás carbônico. Essa é a equação que a gente vai trabalhar, tá? A eliminação desse carbono se dá através da oxidação com oxigênio produzindo CO2.
E a questão quer saber o quanto de CO2 vai ser produzido a partir da reação com ferro-gusa. Como é que eu vou resolver essa questão? Porque a questão não te dá diretamente a quantidade de carbono. Porque a questão está te pedindo a massa de CO2 a partir de uma certa massa de carbono. Mas ela não te dá diretamente a massa do carbono, tá? E esse é o motivo dessa questão não ser tão parecida contra as outras que caem no Enem, tá? Porque aqui, ó, você tem o ferro-gusa. A questão pediu, ó, ele diz assim no finalzinho, ó, considerando que o forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, ou seja, 2.500 quilos de ferro-gusa, né? Vamos lembrar que 2 toneladas e meia vão dar 2.500 quilos de ferro-gusa. Sendo que desses 2.500, você vai ter 3,3% de carbono. Então, eu vou usar a calculadora para a gente poder ganhar tempo, né? E no Enem, você vai trabalhar com questões assim. Você vai perder um pouquinho de tempo fazendo esses cálculos, mas pode ter certeza que tem uma outra questão que vai ser bem mais rápida, tá bom? Então, 2.500 vezes 3,3 dividido por 1.000. Desculpa, dividido por 100. Vai dar uma massa total de 82,5 kg de ferro, tá? Desse total aqui, isso aqui é de ferro-gusa, tá? E isso aqui é a massa de carbono que existe naquele ferro-gusa. E aí a questão diz que na preparação do ferro-gusa reagindo com oxigênio, vai sobrar 0,3 de carbono ainda no ferro. Alan, cadê o restante? O restante se oxidou, reagiu com oxigênio para produzir gás carbônico. Mas parte desse carbono que estava aqui, parte desse carvão, ainda vai estar associada ao ferro, na porcentagem de 0,3%. Então, eu vou fazer um outro cálculo. Imaginando que a massa do ferro não se alterou, permaneceu aqueles 2.500 quilos, você vai tirar 0,3% disso. E vai dar, isso aqui vai corresponder a 7,5 quilogramas. Então, veja, para produzir o ferro-gusa, minério de ferro com carvão e oxigênio, produziu 2.500 quilos de ferro-gusa. Desses 2.500, 82,5 é de carvão. E aí eu vou diminuir a concentração desse carvão, vou fazê-lo reagir com oxigênio para produzir o ferro doce. Adotando que a massa do ferro não se alterou, somente a massa do carbono, que reagiu com oxigênio para formar o CO2, lá no ferro doce, no produto final, você vai ter 7,5 quilos de carbono. Então, veja que a massa de carbono foi quase totalmente consumida, né? Mas não foi tudo consumido. Quanto foi consumido? Se você pegar e fizer a diferença de 82,5 quilogramas menos 7,5, você vai ter uma massa consumida de 75 quilogramas. Eu quero que você entenda que isso aqui foi colocado para reagir no ferro-gusa, certo? Isso aqui é isso aqui, ó. Isso aqui foi colocado para reagir e sobrou isso aqui, 7,5 quilogramas. Então, o que foi posto para reagir foi, na verdade, 75 quilos. E não foi aqueles 82,5, porque sobrou 7,5. Tá? E pela estequiometria, eu tenho 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio para produzir 1 mol de gás carbônico. E numa próxima questão eu vou comentar o que é esse mol, né? Tá bom? Mas a estequiometria diz isso. 1 mol de carbono mais 1 mol de gás oxigênio produzindo 1 mol de CO2. Pela equação, 1 mol vai produzir sempre 1 mol. E 1 mol de carbono, a questão deu a sua informação, deu a massa molar do carbono, ele pesa 12 gramas. Pode ir lá no enunciado da questão. O carbono, ele pesa 12 gramas por mol. Cada mol de carbono pesa 12 gramas. Tá aqui, ó. Então, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. E o oxigênio pesa 16. O CO2 é formado por átomos de carbono e oxigênio. Então, ele vai pesar a soma dos dois. Carbono pesando 12 e oxigênio pesando 16. Como são 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16 dá 32. 32 mais 12 do carbono dá 44. Então, essa é a relação estequiométrica, ó.
quando 12 gramas de carbono reagem, ele vai produzir 44 gramas de CO2. Agora, quanto foi que nós usamos para reagir? Foi utilizado para reagir 75 quilos, né, que corresponde a... você pode até botar em quilos mesmo, deixa assim, ó, 75 quilos. Mas, Alano, pode trabalhar com unidades diferentes? Realmente não pode. Mas é só você não multiplicar, tá? Você não multiplica, espera cortar as unidades, tá? E essa aqui vai ser o valor que eu quero descobrir. Fazendo aqui o meu pelos extremos, vou puxar para cá, você vai ter 12 gramas vezes X, que tem que ser igual a 75 quilogramas vezes 44 gramas. Realmente você não pode fazer essa multiplicação porque as unidades são diferentes, tá? Mas quando eu passo o 12 dividindo, 75 quilogramas vezes 44 gramas, tudo isso dividido por 12 gramas, aí sim você pode cortar, porque aqui é um produto. Se for somando, não poderia, né? Mas está multiplicando, então pode. Aí é só você fazer um cálculo simples, que é 75, para a gente ganhar tempo, 75 vezes 44, dividido por 12, tá? Dá 275 quilogramas. 275 quilogramas. Então, qual seria o item? Item D. Tá? Essa é a massa de CO2 produzida. Por que foi produzido 275? Porque foi reagido de carbono 75 quilogramas. E esses 75 quilogramas foi justamente o que sobrou, né? Porque no ferro gusa você tinha 82,5, mas no ferro doce a quantidade de carbono foi de 7,5. Então o que foi reagido não foi tudo, somente 75 quilogramas. Tá? Então essa questão é uma questão um pouco difícil porque ela não teria que ver isso de fora. Não é verdade? Não tem as informações claras, como é o de costume cair. Essa, sem sombra de dúvida, foi a questão mais difícil. Só por causa da lógica dela. Tá bom? Alô, tem uma dúvida aqui com relação a essa questão. O Vinícius Sampaio está perguntando, né? Ele não entendeu a associação de 12 com 44 gramas, né? Certo. Pronto, show de bola. A estequiometria é o estudo da relação da quantidade dos reagentes e produtos. Tá? Toda equação química, eu vou apagar aqui, não vou usar esse exemplo. Toda equação química você tem os reagentes e os produtos. E elas vêm acompanhadas de um número na frente que nós chamamos de coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico indica a quantidade de moléculas que estão reagindo. Sendo que não é uma molécula que reage com uma para produzir uma. Na verdade, nós trabalhamos com um conceito chamado de mol. É o assunto da próxima questão. O mol é uma palavra que na química, tá? O mol é uma palavra que na química corresponde a uma quantidade de coisas. Assim como a palavra dúzia representa 12, né? Quando eu falo 12, né, uma dúzia de maçãs, então te remete a 12 maçãs. Uma dúzia de laranja, 12 laranjas. Independente do material, independente do que você está contando, uma dúzia é sempre 12. O mol é a mesma coisa. O mol corresponde na química a 602 sextilhões de alguma coisa. Então, um mol de moléculas de ácido clorídrico corresponde a 602 sextilhões de moléculas daquele ácido. Tá? Que notação científica fica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Por isso que é muito esquisito, né, você falar que seu amigo tem um mol de chifre. O cara tem um mol de chifre. Né? Porque um mol de chifre é muita coisa. Então não faça isso com seu amigo não, certo? Então a gente tem aqui uma relação. Ó. Um mol de carvão reage com um mol de oxigênio para produzir um mol de gás carbônico. Certo? Ou seja, 602 sextilhões de átomos de carbono reagem com 602 sextilhões de moléculas de oxigênio para produzir 602 sextilhões de moléculas de gás carbônico. E a questão, ela deu informação, ela deu o quanto pesa aquele mol. Ele disse que o carbono pesa 12 gramas por mol. Cada mol de carbono pesam 12 gramas. Na equação, tem quantos mols? Não é só um, né? Um mol. Então, esse um mol pesa 12 gramas. Quando ele reage com o oxigênio, ele produz um mol de CO2.
E quanto é que pesa um mol de CO2? Bom, o CO2 é formado por carbono, que pesa 12 gramas para cada mol, e o oxigênio, que pesa 16 gramas por mol. Isso foi dado no enunciado da questão. Como são 2 átomos de oxigênio, você vai multiplicar por 2, dá 32. E 32 mais 12 dá 44. Por isso que essa é a relação. 1 mol produz 1 mol. Mas quanto é que pesa 1 mol? 12 gramas. E quanto é que pesa 1 mol de gás carbônico? 44 gramas. Então a gente pode falar em quantidade ou pode falar em massa. Certo? O que eu fiz aqui foi transformar mol em massa. 12 gramas equivalem ao peso de 1 mol. 44 gramas equivale ao peso de 1 mol. Significa dizer que 12 gramas sempre vão produzir 44 gramas. Sempre. 12 sempre produz 44. Então eu vou fazer uma regra de 3. Se 12 produz 44, quando eu for reagir com aqueles 75 quilogramas, vai produzir quanto? Eu fiz a regra de 3, né? Mantive a unidade do quilograma, porque eu sabia que poderia cortar o grama com grama depois, e o resultado foi 275. E lembrando que essa massa aqui é a massa de carvão que foi consumida. E eu calculei ela fazendo a diferença do carvão que sobrou. Porque no ferro gus eu tinha 3,3% de ferro. Né? E isso aqui corresponde, daqueles 2,5 toneladas, corresponde a essa massa aqui. E aqui, no final, o ferro doce, a concentração de carbono já diminuiu para 0,3%, que corresponde a uma massa de 7,5. Da onde foi parar aqueles 75 quilogramas que deu essa diferença? Foi reagido com oxigênio para produzir o CO2. Tá? Então, esse 75 foi o que foi consumido. Isso aqui a gente tira sempre da equação. Sempre a gente tira a partir da equação. Tá? Se tivesse 2 mols aqui, se a equação me mostrasse 2 aqui na frente, então você olharia, cada mol de carvão pesa 12 gramas. Então 2 mols pesariam quanto? Aqui já seria 24. Tá? Então esse primeiro dado aqui sempre é tirado a partir da equação. Beleza? Ok, Vinícius? Obrigado pela participação. Também estou à disposição para outros que quiserem se manifestar, que quiser perguntar. Tá? Lembrando que 7 horas começa a aula do professor Renê, aula de História. Aparece aqui, Renê. Faz a propaganda. Renê já está no estúdio, já está aqui participando da aula. Prazerzão revê-lo. Olha aí. Grande abraço. 7 horas. 7 horas, não perca. Era Vargas, assunto importantíssimo do Enem, viu? Show de bola. Estou aqui prestigiando nosso amigo. Agora sim eu estou aprendendo química. Na época do meu cursinho eu não aprendi, mas agora estou, viu? Parabéns pela aula, meu querido. Beijo, tchau. Muito bem, muito bem.